Reza a lenda que o domínio sagrado de Shangming foi fundado por 4 imortais, e nenhum discípulo jamais escalou o topo dos 99 degraus da escadaria de Jade Celestial, nem passou pela matriz de extermínio da tribulação celestial estabelecida pela imperatriz Lizan. Mas hoje, a história será reescrita, e Xiaxi está subindo cada um dos imponentes degraus de Jade. O sistema apareceu, anunciando que para quebrar a formação, era necessário consumir 2.333 pontos de raiva. Progresso da quebra da formação, 80%. Xiaxi estava no topo da escadaria de Jade Celestial. Diante dele uma formação incrivelmente poderosa apareceu. Xiaxi levantou a mão e disse a palavra quebrar, e imediatamente uma poderosa corrente de ar irradiava de sua palma. Com um estrondo, a formação diante de Xiaxi começou a rachar gradualmente. Finalmente, a lendária formação que ninguém jamais conseguiu quebrar agora se despedaçou em pedaços. A formação brilhou ao ser quebrada, emitindo uma luz mágica. Xiaxi ergueu a mão para proteger-se do vento, observando o desaparecimento da formação. De repente, uma torrente de luz apareceu, envolvendo os pés de Xiaxi. Essa torrente de luz gradualmente se espalhou por todo o seu corpo. Um instante depois, Xiaxi se transformou em uma torrente de luz que disparou direto para o céu. Essa torrente de luz levou Xiaxi a um palácio no topo da montanha. Finalmente, ele aterrissou de cara no chão com um estrondo. Deitado no chão, Xiaxi lamentou: "Estou exausto. Isso conta como ter passado na avaliação dos 4 imortais, certo?" De repente uma voz veio de frente. "Oh, como você passou nesta avaliação?" Xiaxi levantou a cabeça curioso. "Este lugar está em frente ao grande salão de Shangming. A pessoa aqui só pode ser os 4 imortais de Shangming." Uma linda garota de cabelos vermelhos apareceu diante de Xiaxi. Ela era uma dos 4 imortais, Yan Yu. Xiaxi ficou surpreso por dentro. "Será que essa é uma das minhas 4 futuras Shifu? Ela não parece ser muito mais velha que eu." Yan Yue viu Xiaxi e exigiu: "Primeiro, responda à minha pergunta. Seu nível de cultivo é apenas o primeiro segmento da linhagem de sangue. Não há como você ter escalado a escadaria de Jade Celestial." Ao ouvir isso, Xiaxi apenas assentiu levemente. Yan Yue acrescentou: "Muito menos ter passado pela matriz de extermínio da tribulação celestial da irmã mais velha." Isso. Xiaxi se levantou rapidamente e coçou a cabeça. "Você não viu com seus próprios olhos?" Inesperadamente o sistema imediatamente lembrou Xiaxi: "Anfitrião, fale com cuidado ou o castigo celestial cairá e você morrerá uma morte horrível." Já sei. Xiaxi estava morrendo de medo. "Eu vou guardar segredo." Será que é porque a escadaria de Jade Celestial e a formação estão todas enferrujadas? Yan Yue perguntou, confusa. Com essa pergunta, Xiaxi só conseguiu coçar a cabeça e sorrir. Vendo as roupas de Yan Yue, Xiaxi elogiou: "As roupas são muito apertadas. Primeiro preciso informar as 3 irmãs mais velhas." "Não vá para lugar nenhum aqui", Yan Yue ordenou, levantando-se. Com isso, Yan Yue se transformou em uma chama e disparou para longe. Xiaxi ficou para trás, apoiando o queixo e pensando: se as 4 Shifu querem saber como eu quebrei a formação, como devo explicar? O sistema repentinamente lembrou ao lado: "Anfitrião, veja rapidamente, é a Lagoa da Concentração Imortal." Xiaxi imediatamente virou-se para olhar o lago de lótus ao lado. Esta é a fonte divina ancestral, a essência de Han Yue condensada que leva 10 anos para formar uma gota. Ela pode manter a origem e está cheia de energia primordial. Ao ouvir isso, Xiaxi não se importou e tirou toda a roupa, pulando direto no lago. O sistema anunciava continuamente o aumento de nível. Do outro lado, Yan Yue havia retornado ao lado das outras imortais. Uma voz chegou: "Pequena Yue, você já conheceu o discípulo?" "Já sim", Yan Yue respondeu. "Ele é bem bonito, mas o quê?" A Shide mais velha, Yuan Jinyao, perguntou, sentada na frente. Fu Yue, deitada ao lado, acrescentou: "Pequena Yue geralmente fala tão abertamente, por que você está gaguejando agora?" A última Shide, Kang Jinghan, apenas ficou sentada ao lado sem dizer nada. "Aquele pirralho é muito estranho", disse Yan Yue. Ela se aproximou de Fu Yue e se sentou. Claramente ele é apenas um discípulo do pátio exterior no primeiro nível do refinamento de sangue, mas conseguiu subir a escadaria celestial de Jade, e ainda detonou a formação da tribulação da aniquilação dos 9 céus. Como isso é possível? Oh, Fu Yue fingiu surpresa. Então nosso discípulo é um em 10.000 sortudos? Shimei, continue. A cauda de raposa de Fu Yue balançava perto de Yan Yue, que a agarrou imediatamente. Yan Yue continuou: "Suspeito que ele trapaceou.
Ou a formação da tribulação da aniquilação dos 9 céus não foi consertada por muitos anos e houve um acidente. Kang Jin-han respondeu imediatamente, a formação da tribulação da aniquilação dos 9 céus não está quebrada. Neste momento Yuan Jingyao finalmente falou, se ele passou na avaliação, então ele é nosso discípulo. Fu Yue abraçou Yan Yue, sorrindo alegremente, estou morrendo de vontade de ver o pequeno discípulo. Um momento depois, Yan Yue voltou para onde Xiaxi estava. Onde você está? Não te disseram para não andar por aí? Debaixo do lago, bolhas começaram a subir gradualmente. Xiaxi de repente saltou do lago, completamente nu. Vendo esta cena, Yan Yue instantaneamente ferveu de raiva, gritando. Você voltou? Xiaxi cumprimentou alegremente, mestras. As outras duas X1 também estão aqui. Você? Yan Yue entrou em fúria. Você se atreveu a tomar banho no lago da imortalidade concentrada. Você está brava? Xiaxi perguntou surpreso. Parece que é um físico irritadiço. Pensando nisso, ele de repente ficou presunçoso. De repente tive uma ideia. Peço desculpas à quarta X1. Pensando assim, Xiaxi deliberadamente fez uma cara de quem está cometendo um erro, pegou uma toalha e esfregou o corpo, estar imerso na lagoa espiritual, e daí? Eu sou uma pessoa asseada, tenho que tomar banho todos os dias, não só quero tomar banho, mas também quero esfregar as costas. Em seu coração, ele secretamente se vangloriava. Irmão Sistema, você está arriscando sua vida para provocar os outros, não me decepcione com meus esforços. Neste momento Yan Yue já estava tão irritada que não conseguia falar. O sistema então apareceu. Parabéns ao hospedeiro, você provocou a deusa da lâmina das 9 Li, Yan Yue, e recebeu 9.000 pontos de raiva. Ao mesmo tempo, considerando que você exibiu um comportamento descarado e sem vergonha, este sistema considerará adicionalmente uma técnica divina de nível divino, mãos vazias, polegada de ferro, que pode resistir completamente a qualquer onda de ataques, com um tempo de recarga de 7 dias e uma duração de cerca de 1 instante. Xiaxi perguntou surpreso, mãos vazias, polegada de ferro, técnica divina de nível divino, isso não está errado? O sistema respondeu com certeza, absolutamente não está errado, use, e você verá. Xiaxi ainda estava cheio de dúvidas, irmão, seu sistema é bom demais em atrair ódio, não dizem que o tamanho da recompensa depende do nível de valor de raiva? Na minha frente estão 4 imortais do clã mercante, de alguma forma você tem que me dar uma pequena técnica obscena, como algo como o selo celestial do vazio divino. Yan Yue não aguentou mais e gritou imediatamente. O que você está murmurando? Te dou um tempo para sair da lagoa espiritual imediatamente. Ok. Saiu imediatamente. Xiaxi, sem roupas, de repente se levantou. Vendo isso, Fu Yue e Kang Jin-han rapidamente cobriram seus rostos timidamente. Quem te permitiu levantar? Vista suas roupas adequadamente. Yan Yue estava envergonhada e irritada. Xiaxi ainda ficou ali discutindo. Você me disse para levantar, eu estou te obedecendo. Yan Yue parecia ter sido provocada até a fervura. Eu não posso ter um discípulo como você, ela rosnou, seus olhos emitindo intenção assassina. Do ar, Yan Yue invocou sua lâmina das 9 Li. A lâmina das 9 Li exalava intenção assassina e poder que sacudia o céu. Vai morrer. Ignorando as tentativas de impedimento das duas Shijis, Yan Yue brande sua lâmina na direção de Xiaxi. Xiaxi, ao ver a cena, ficou um tanto surpreso. A espada avançava lentamente em direção a Xiaxi, mas com uma velocidade assustadora. Diante da aura assassina que emanava da arma de Yan Yue, como uma chama ardente, Xiaxi não tinha outra escolha a não ser apostar. Desarmado, ele estendeu as mãos, tentando segurar a lâmina que se aproximava. Com um estrondo gigantesco, toda a lagoa espiritual tremeu. De pé na margem, Yan Yue ficou chocada. Como assim? Lá embaixo, no lago, Xiaxi agora havia conseguido bloquear a lâmina Jiuli completamente com as mãos nuas. De dentro do salão principal, Yuan Jinyao gritou, lembrando-a. Yan Yue, Rikyu! Ela expressou sua raiva para com Yan Yue. Vendo isso, as duas Shige só puderam permanecer em silêncio. Xiaxi, ainda segurando a lâmina com as mãos, interrompeu. X1, que perigo! Seu discípulo quase foi queimado até a morte. Yan Yue ainda estava em choque. Impossível. Um cultivador do primeiro nível do refinamento de sangue ser capaz de segurar minha lâmina? Yuan Jinyao não esperou mais e repreendeu novamente. Yan Yue. Yan Yue não teve escolha a não ser concordar com a Shiji mais velha. Ela rapidamente recolheu sua lâmina Jiuli. Xiaxi, que estava segurando a lâmina, de repente perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão. Neste momento, Yuan Jinyao finalmente desceu até os 3 lá embaixo. Extremamente furiosa, ela repreendeu Yan Yue.
As palavras desta Shizun não entram nos seus ouvidos? Volte e copie o Sutra da Pureza do Coração 500 vezes. Yan Yu, repreendida, apenas acenou com a cabeça em concordância, sem ousar retrucar uma palavra. Neste momento, o sistema notificou Xiaxi. Parabéns, anfitrião. A imperatriz demônio Li Zan, Yuan Jinyao, está furiosa. A futura imperatriz destinada a suprimir os céus, invencível, concederá ao Senhor uma recompensa de nível épico desbloqueada pelo sistema, o Corpo Divino Qiankun. O Corpo Divino Qiankun está no topo da lista de corpos divinos, aumentando a compreensão em 100 vezes, a velocidade de cultivo em 100 vezes. A lenda antiga diz que aquele que possui o Corpo Divino Qiankun eventualmente se tornará um Lorde Supremo dos Três Reinos. É mesmo? Xiaxi ficou surpreso boquiaberto. Ignorando Yan Yue, que estava chorando, Yuan Jinyao avançou e anunciou. Xiaxi conseguiu escalar o pico, e passou no teste da formação da tribulação da destruição dos 9 céus. A partir de agora, ele se tornará um discípulo verdadeiro de nós 4, e também o futuro Lorde da Terra Sagrada Shangmin. O assunto está decidido. Escolham um dia para anunciar para toda a seita. Dito isso, ela se virou para Xiaxi, e disse: Você volta para o Salão Divino Shangmin conosco. Fu Yui também interrompeu. Bom discípulo, de agora em diante esta Shizun definitivamente será cuidadosa. Cuidando de você. Ela piscou para Xiaxi em uma demonstração de afeto. Kang Jinghan e Yan Yue também lembraram. Estude os cânones necessários. Esta Shizun ajudará você a se preparar bem. O que você ainda está parado aí? Vá fazer isso rapidamente. Xiaxi rapidamente vestiu suas roupas e correu para lá. Estou indo, minhas 4 Shizuns. No pavilhão Yunian do Santuário da Aliança Mercantil, onde os convidados são recebidos, Yuan Jinyao tirou um pergaminho e disse a Xiaxi que, antes da cerimônia formal de aceitação do discípulo, Yan Yue viria para instruir Xiaxi. O quê? Deixar eu ir? Yan Yue imediatamente reagiu fortemente a essa afirmação. Ela apontou para Xiaxi e disse em voz alta: eu, irmã mais velha, você me conhece bem, não consigo ensinar bem. É precisamente porque vocês dois não se dão bem que vocês irão temperar suas mentes uns com os outros. Yuan Jinyao respondeu calmamente: Este assunto está decidido. Leve Xiaxi para se familiarizar com o Santuário da Aliança Mercantil, não precisa fazer os exercícios que eu atribuí nestes dias. Yan Yue sabia que não podia discutir, sentou-se na cadeira emburrada. Sim, como a irmã mais velha diz, Yan Yue fará. Ela se levantou, apoiou a mão e disse a Xiaxi: Ei, pirralho, levante-se. Tudo bem, quarta-mestra, Xiaxi respondeu alegremente. Seguindo Yan Yue para fora do pavilhão Yunian, Xiaxi estava convencido. Isso mesmo, é assim que a pequena ervilha fica irritada. Fica irritada. Kang Jinghan olhou para as costas dos dois por trás, pensativo. Ela se virou e disse a Yuan Jinyao: Irmã mais velha, a personalidade de Yan Yue é pura e direta. Ela não é páreo para o pequeno discípulo. Yuan Jinyao apenas apoiou a mão e respondeu: O Santuário da Aliança Mercantil tem estado muito desolado nesses anos, aproveitando esta oportunidade para injetar um sopro de vitalidade. Tudo bem. Kang Jinghan assentiu com um leve sorriso. Fu Yue acendeu um cigarro ao lado. Nosso pequeno discípulo tem muitos segredos. A vida futura deve ser muito interessante. Estou ansiosa por isso. Ela sorriu satisfeita. Ao ouvir isso, Yuan Jinyao apenas permaneceu em silêncio, com seus próprios planos em mente. Chegando ao pátio principal do Santuário da Aliança Mercantil, Xiaxi perguntou continuamente a Yan Yue: Quarta mestra, quem construiu o Santuário da Aliança Mercantil? Quarta mestra, quando você se tornou uma das 4 fadas? Quarta mestra, a segunda mestra é realmente uma raposa? Quarta mestra, por que você continua me ignorando? Mesmo assim, Yan Yue apenas virou a cara e ignorou. Não sei, que chato. Ela apontou para o prédio ao lado e disse casualmente: Pavilhão Changyun, leia livros lá dentro. Xiaxi olhou para o pavilhão Changyun, calculando, a maioria dos livros na biblioteca já foram lidos, seria bom dar uma olhada nos novos livros clássicos. Pensando nisso, ele apontou para dentro. Quarta mestra, posso entrar agora? Você pode passear. Yan Yue se virou. Ainda tenho que fazer a lição de casa, não tenho tempo para esperar por você. E assim Yan Yue levou Xiaxi a cada lugar, do pavilhão Juxiao para meditação. Chegando em Yuyang, a residência particular das irmãs mais velhas, Xiaxi ficou impressionado. Yuyang, acho que meus pensamentos estão indo para o lado errado. De repente Yan Yue disse para Xiaxi:
As irmãs dizem que você é um filho da sorte, mas eu não acredito nisso nem um pouco. Nesse momento, o sistema apareceu para lembrá-lo. Anfitrião, eu estou sempre de olho em você, não fique falando bobagens, viu? Xu Feng, suando frio, respondeu, o ponto principal não é visitar o salão divino? Yan Yue suspirou longamente. Sim, mas eu só guio pessoalmente os discípulos diretos para a visita. Se você usar algum truque sórdido para passar na avaliação, não terá um bom final. O primeiro estágio da lança de sangue pode receber um golpe meu. Haha, eu já cheguei ao reino da refinação da alma, 6 reinos e 54 níveis acima de você. Acha que eu sou palhaça? Afinal, eu sou o filho do destino. Xu Feng coçou a cabeça. Ela definitivamente está desconfiada do meu golpe. Mãos vazias e sem armas. Mas ela não tem provas. É mesmo? Yan Yue sorriu com desdém. Sim. Xu Feng exibiu uma expressão de insatisfação extremamente engraçada. Temos muito tempo para verificar. Yan Yue virou-se rapidamente. Eu, pelo contrário, quero ver por quanto tempo a sorte do filho do destino pode durar. Xu Feng então a seguiu. Garotas costumam ficar irritadas, vão chegar a TPM rapidinho. TPM? O que é isso? Yan Yue franziu a testa. É um tipo de doença incurável. As pessoas que sofrem dessa doença geralmente ficam deprimidas, a raiva aparece, sofrem de insônia, têm espinhas no rosto e ainda ficam carecas. O que mais? E ainda cresce barba e fica com o peito chapado. Quarta Shifu, Xu Feng zombou continuamente. Você já não tem muito, somado ao seu temperamento instável, temo que seja difícil se casar. As palavras de Xu Feng deixaram Yan Yue furiosa e envergonhada sem saber o que dizer. Ela estava prestes a sacar a espada novamente. Xu Feng, o dia em que eu ficar menor também será o dia em que o seu ficar mais curto. Xu Feng fingiu impedi-la. Quarta Shifu, não se esqueça das instruções da grande Shifu. Cuidado para que ela não fique com raiva de você. Haha, Yan Yue riu furiosamente. Muito bom, mal começou, e já aprendeu a me ameaçar com a irmã mais velha. Xu Feng sorriu maliciosamente. Se for útil, está valendo. Essa garota louca parece se importar muito com o tamanho daquilo, tanto que ficou furiosa em 5.000 pontos. Pelo contrário, não se importa muito com aquelas ameaças, então ela se importa muito com a construção desse corpo, hein? Descobri o ponto fraco dela. Xu Feng estava triunfante. Ele virou-se para Yan Yue, quarta Shifu, o rosto dele revelava uma expressão claramente sinistra. No segundo seguinte, ele soltou uma zombaria. Peito pequeno não importa, afinal, a sua bunda está caída também. Esta frase imediatamente fez Yan Yue congelar, os pontos de fúria subiram para 10.000. Do nada, Yan Yue pegou outra arma. Cinto de disciplina do reino. Xu Feng, ninguém pode te salvar agora. No dia seguinte, no quarto de orvalho de Xiati, logo pela manhã, Yan Yue chutou a porta, chamando-o para acordar. Quarta Shifu, Xiati sentou-se ainda sem vestir a roupa e eu já disse, a porta é para bater. Ignorando suas palavras, Yan Yue o incentivou, o progresso da visita de ontem ainda não chegou nem na metade. Levante-se rápido e continue. Xiati rapidamente vestiu suas roupas. Espere um pouco, ele correu apressado atrás de Yan Yue. Sua pirralha fedida, veja como eu vou te irritar. Assim que pensou nisso, Xiaxi já provocou. Quarta Shifu, você ainda está brava com o que eu disse ontem que você tem peitinho pequeno, né? Yan Yue imediatamente correu para fofocar com Kang Jinghan, irmã mais velha. Temo que eu não consiga mais ensinar esse filho rebelde. Kang Jinghan acariciou a cabeça de Yan Yue. Gentilmente, ele ainda é pequeno, não precisa se importar com uma criança. Exato, eu ainda sou uma criança. Xiaxi sorriu maliciosamente. Como você pode dificultar a vida de uma criança? Yan Yue estava furiosa por dentro. Quem não é uma criança aqui? A gente se vê, espere só. Kang Jinghe instruiu sua irmã mais nova. Yan Yue, um cultivador deve evitar mudanças de humor. Não se esqueça das palavras que a irmã mais velha te disse ontem. Então ela se virou para lembrar Xiaxi, bom discípulo. Não se esqueça de respeitar o mestre e valorizar o Dao. Entendido? A expressão de Kang Jinghan era ao mesmo tempo severa e gentil. Com a beleza dela, Xiaxi ficou um pouco comovido. Parece que sua quarta Shifu não completou a missão, então deixe-me guiar você. Kang Jinghan chamou Xiaxi para segui-la. Atrás, ao contrário da atitude presunçosa de Xiaxi, Yan Yue estava extremamente desconfortável. Quarta Shifu, Xiaxi sussurrou secretamente, você deveria aprender com a terceira Shifu, pessoas assim são mais como um Shifu. Yan Yue ouviu isso e zombou, haha, azar o seu, nesta vida e na próxima eu já estou destinada a ser sua Shifu. Certo.
Estou sendo gentil ao te lembrar uma coisinha, não provoque tanto a terceira Shifu. E a razão é, antes que ela terminasse a frase, Yan Yue já estava rindo, deixando Xiaxi curioso. Qual é a razão? Diga logo. Eu não vou dizer. Para você morrer de raiva, Yan Yue provocou de volta. O truque de Yan Yue fez a raiva de Xiaxi surgir, fazendo o sistema aparecer. Parabéns ao hospedeiro por ficar com raiva pela primeira vez, isenção desta vez, da próxima vez o hospedeiro precisa prestar atenção, se ficar muito irritado, o valor da raiva diminuirá muito. Xiaxi resmungou, isso é mais uma função extra para me ajudar a cultivar a paciência, né? Andando um pouco, Kang Jinghan de repente parou. Hoje, vamos primeiro dar uma olhada aqui. Tô com fome. Ela disse esfregando a barriga que roncava de forma inocente. Este é o Pátio Yuanhuo. Terceira mestra, perguntou Xiaxi, o Pátio Yuanhuo é um lugar para fazer fogos de artifício. É um lugar para nos fazer sentir que este lugar ainda tem um pingo de vida, respondeu Kang Jinghan em voz baixa. Parece que você ainda não percebeu. Yan Yue sorriu maliciosamente. Perceber o quê? Xiaxi ainda não entendia nada. Não percebeu que isso é um teste? As três entraram juntas. Teste? Xiaxi perguntou confuso. Cozinhar. O rosto de Yan Yue se iluminou de entusiasmo. As quatro imortais já atingiram o estágio de não precisar comer, mas ainda querem comer? Xiaxi perguntou, curioso e rindo. Kang Jinghan explicou. Originalmente não precisávamos, só queremos sentir um pouco da fumaça e do fogo do mundo mortal. Com seu nível de cultivo e idade, é difícil te explicar. Yan Yue interrompeu. Kang Jinghan listou para Xiaxi. A irmã mais velha adora frango cozido com jinkigu, a segunda irmã gosta de frango assado com batatas, eu gosto de frango assado com sal, e a quarta irmã gosta de frango no vapor com molho de pimenta. Antes, era sempre a terceira irmã que fazia isso, mas ela quer se concentrar em avançar de nível, então, de agora em diante, essa tarefa fica com você, continuou Yan Yue. Querem comer frango, é? Xiaxi coçou a cabeça. De dentro do galinheiro, Yan Yue enfiou a mão e agarrou o pescoço de uma galinha azarada. Então entregou para Xiaxi. Para de se fazer de sonso, tá quase na hora do almoço, anda logo. Olhando para a galinha prestes a virar comida, que o encarava com ressentimento, Xiaxi abriu um sorriso sinistro. Isso é a minha especialidade. Espero que sim. Kang Jinghan disse sem expressão. Se a comida não estiver gostosa, veremos como vou te dar uma lição. Yan Yue não perdeu a chance de provocar. Hahaha, pode deixar comigo. Xiaxi estava cheio de confiança. Ele entrou na cozinha com a galinha na mão. Morra cedo e reencarne logo, que você se liberte logo da vida de bicho. Na cozinha, Xiaxi manuseava as facas com uma perícia impressionante. Preparando o frango, seu olhar era afiado. Em pouco tempo, desde sovar a massa, cortar a carne até lavar os vegetais, Xiaxi fazia tudo como um chefe profissional. Uma aura imponente emanava de Xiaxi. Essa é minha especialidade. O chefe de primeira Xiaxi. Rapidamente, Xiaxi levou a comida para fora sob o olhar atento dos quatro grandes mestres. As tigelas fumegantes foram colocadas na mesa, todas tampadas. Por favor, meus quatro respeitáveis mestres, provem. Yuan Jingyao e Fu Yue arregalaram os olhos para a comida na mesa. Kang Jinghan e Yan Yue seguiram com os olhos curiosas. Os pratos de frango na mesa exalavam um aroma delicioso, como um restaurante 5 estrelas Michelin. Essa luz agora há pouco, o que foi isso? Fu Yue exclamou diante da mesa de comida que Xiaxi havia trazido. Sirvam-se, Xiaxi gesticulou. Ao ouvir isso, Yuan Jingyao pegou os hashes. Então vamos começar a comer. Os quatro começaram a pegar um pouco de cada prato na mesa, um após o outro, pedaço por pedaço. Assim que colocaram na boca, Fu Yue e Yuan Jingyao mostraram expressões de puro deleite. Yan Yue e Kang Jinghan compartilharam do mesmo sentimento. Nada mal. Yuan Jingyao cobriu o rosto, fazia tempo que não sentia esse sabor. Fu Yu demonstrou prazer, explodindo em sensações, um calor que derretia diretamente no rosto, como uma fênix renascendo das cinzas. Apenas uma mordida, e a energia espiritual no meu corpo se agitou involuntariamente como a sensação de uma descoberta. Até a exigente Yan Yue teve que elogiar, entendo agora, ele pode trazer felicidade ilimitada para todos. Yuan Jingyao se virou para Xiaxi. Esses 4 pratos você fez com... Antes que Yuan Jingyao pudesse terminar a frase, Xiaxi respondeu prontamente, vieram do amor. Ao preparar o frango, para despertar o sabor perfeito da carne, são necessários toques delicados para estimular e trazer um aroma delicioso à carne.
para que, depois de adicionar temperos e acompanhamentos, a carne de frango ainda possa manter seu sabor original, sem ser dominada pelo molho. Pequeno discípulo Fu Yue se aproximou. Este mestre está muito satisfeito. Xie Shi se vira para Yan Yue provocando. Quarta Shizu, no fim das contas, eu passei ou não? Vem logo comer. Come, volta pro quarto e vai treinar direitinho, viu? Yan Yue não teve escolha, a não ser aceitar. Passada a hora da refeição, todos voltaram para seus aposentos. Xie Shi, sentado no quarto, começou a ponderar. Pelas informações que consegui, irritar os outros me dá pontos. Mas eu não posso me irritar, senão perco uma boa parte do valor da raiva. O que isso quer dizer? Será que querem que eu me torne um monge zen, sem desejos nem ambições? Quando será que vou poder desbloquear essas funções? Xie Shi deslizou o dedo pela tela do sistema. Ei, sistema, quais funções eu tenho? As funções básicas desbloqueiam a loja, respondeu o sistema. Ao ouvir isso, os olhos de Xie Shi brilharam. Dá para comprar qualquer coisa na loja? Pacotes que não incluem itens do mundo original, tipo lança-foguetes, bombas atômicas ou algo assim. Mestre, o sistema começou a suar frio. O que você pretende fazer? De 7 passos de distância, acerto com precisão. De 1 passo, acerto rápido e certeiro. Além disso, estou curioso. O que é mais brutal, a tecnologia ou a lei imortal? Me diz, no fim das contas. Tem ou não tem? Tem, o sistema suspirou. Pelo contrário, tem sim. Itens de troca adequados equivalem ao número correspondente de pontos. Por exemplo, uma bomba atômica é uma arma de destruição em massa, pode custar dezenas de milhares de pontos. Uma bomba atômica é mais poderosa que a grande Shifu? Xie Shi perguntou, curioso. O sistema jogou a toalha. O banco de dados do sistema não tem dados comparativos desse tipo. No futuro, o mestre pode testar. De repente, Yuan Jingyao apareceu atrás de Xie Shi. Ela tinha ouvido as palavras bomba atômica. Xie Shi se assustou e virou. O quê? Nada. O olhar de Yuan Jingyao se aprofundou. Grande Shifu. Xie Shi se assustou e recuou, sem jeito. Você. Ele estava preocupado por dentro. Será que eu viajei demais na maionese? Será que a grande Shifu... Yuan Jingyao não disse muito e entregou algo. Eu ia te dar o talismã da canção ilusória na refeição anterior, mas aqueles pratos atrapalharam meus planos. Esse talismã é a prova de que você é o discípulo direto de nós 4. Em momentos cruciais ele vai te proteger. Xie Shi soltou um suspiro de alívio. Eu estava pensando demais. Que absurdo. Obrigado, grande Shifu. Ele pegou o talismã da canção ilusória e Yuan Jingyao acrescentou. Uma bomba atômica não é tão poderosa quanto eu. Se tiver oportunidade, posso te mostrar um pouco. Você precisa se esforçar mais. Descanse bem. Você deve ter muitas coisas que quer saber. Eu preciso pensar um pouco. Dito isso, Yuan Jingyao desapareceu em um instante na frente de Xie Shi. Xie Shi ainda estava atordoado, sem entender as palavras da grande Shifu. Uma bomba atômica não é tão poderosa quanto eu. Me mostrar um pouco. O que ela quis dizer? A grande Shifu provavelmente nem sabe o que é uma bomba atômica. Xie Shi foi até o pavilhão nuvem estelar. Ontem falaram sobre uma biblioteca, algo como pavilhão nuvem, acho que deve ser aqui. A culpa é da Yan Yu, não serve para ser guia. Xie Shi pensou em Yan Yu falando mal dele. Terceira irmã, tive umas ideias para irritar o Xie Shi até a morte, mas receio que algum mestre morra antes. É melhor você sentar e tomar um chá tranquilo comigo. Xie Shi caminhou lentamente até a porta do pavilhão nuvem estelar. Há muito tempo que queria entrar na biblioteca do Palácio Divino da Alvorada para ver como é. Assim que ele tocou levemente, a porta se abriu para uma passagem larga. A expressão de Xie Shi era de confusão. De repente, uma cauda saltou de dentro. A cauda envolveu Xie Shi e o arrastou para dentro. Apesar de seu medo e gritaria, acontece que Fu Yu estava lá dentro. Meu pequeno discípulo, o que você queria comigo? Ah, segunda mestre, é você! Xie Shi se levantou. Ouvindo seu tom, Fu Yu virou-se lentamente, parecendo um pouco desapontada. Xie Shi apressou-se em negar. Não, eu só queria ir à biblioteca procurar alguns manuais de artes marciais secretas para estudar. Ontem não prestei atenção no caminho, então me perdi. Este lugar também é muito bom e está dentro do meu plano de visita. Fu Yu colocou a mão em seu queixo. Ela se aproximou lentamente, parecendo interessada. Meu bom discípulo, por que você é tão estudioso? Vendo essa ação, Xie Shi teve um pressentimento. Tenho a sensação de que algo vai acontecer. Por que você está fugindo? Fu Yu se aproximou de Xie Shi. Sou tão feia assim? Te assustei? Xie Shi, diante da beleza, começou a elogiar.
Segunda mestre, você é surpreendente e graciosa como um dragão dançante, florescendo como crisântemos no outono, exuberante como pinheiros na primavera. Pode-se dizer que é uma beleza deslumbrante, com uma beleza que derruba cidades e reinos com um único olhar. De repente, a cauda de raposa de Fuyui apareceu. Xixi ficou surpreso. Segunda mestre, sua cauda aparece assim. Em seu coração ele a achou incrivelmente adorável. Fuyui abraçou sua cauda. Ah, quando estou de bom humor, a cauda aparece. Não esperava que meu pequeno discípulo tivesse tanto talento para a escrita. Por que você não me elogia mais? Se eu estiver satisfeita, posso mostrar minhas 9 caudas e te recompensarei com grandes tesouros. Que tipo de grandes tesouros? Xixi perguntou, interessado. Os elixires na prateleira são todos refinados por mim. Alguns podem fortalecer a essência vital, outros podem prolongar a vida, e alguns podem te ajudar a romper seu nível de cultivo. Enfim, o que você quiser, sua mestra te dará. Este discípulo se atreve a tentar um poema primeiro? Xiati disse com ar presunçoso. Neste mundo não existe Libai, né? Ele começou a recitar. Nuvens imaginam suas roupas, flores imaginam seu rosto, a brisa da primavera acaricia o parapeito, orvalho espesso nas flores. Se não fosse por vê-la no Monte Kunlun coberta de jade. De repente, as outras caudas de Fuyui apareceram inesperadamente. Ela cobriu o rosto timidamente. Que belo poema. Segunda mestre, Xiaxi se aproximou. O poema é lindo, mas a pessoa é ainda mais linda. Seu pirralho insolente, você está tentando me provocar, é? Fuyui de repente enrolou a cauda com força em Xiaxi. Segundo Shifu, o que você quer fazer? Fuyui respondeu com um sorriso satisfeito. Parece que preciso te ensinar direitinho o que é respeitar o mestre e valorizar o Dao. Essa frase deixou Xiati em pânico. Segundo Shifu, recompense primeiro e depois ensine. Eu vou estudar com mais afinco. Faz sentido. Dito isso, a cauda que estava enrolada em Xiaxi de repente brilhou. No segundo seguinte elas se desfizeram em grampos de cabelo. Fuyui apareceu inesperadamente atrás de Xiaxi. Então, vou te recompensar primeiro. Várias imagens do segundo Shifu apareceram continuamente ao redor de Xiaxi. O vaso roxo na prateleira. Qual você quer? Pode ser qualquer um, pequeno discípulo. Por que aprender alguma técnica de conversão de energia espiritual? Que tal o Shifu te ensinar ilusões? As ilusões da raposa de 9 caudas são muito interessantes. Xiaxi tinha um rosto cheio de interesse. Mesmo que eu esteja com sono, eu preciso aprender. Um momento depois, Yan Yu chegou ao lugar de Fuyui. Segunda irmã, o que você está fazendo? Na frente dela, Xiaxi estava constantemente se contorcendo, fazendo uma expressão muito feia. Por que o rosto de Xiaxi está tão lerdo? Não me diga que você usou ilusões nele? Fuyui apenas riu divertida ao ouvir isso. Hihihi, eu não sei, eu estou transmitindo técnicas de cultivo para ele. Quer aprender também? Por que você veio de repente e aconteceu alguma coisa? Não precisa. Yan Yue ficou irritada. Se ele praticar em confusão, temo que ele enlouqueça. A irmã mais velha disse que Xiaxi está no pavilhão estelar e pediu para eu levá-lo para se familiarizar com o ambiente. Dito isso, ela correu e chutou Xiaxi. Acorde para mim. Xiaxi se levantou gritando. Minha cintura? Só então ele percebeu. Caramba, que força espiritual poderosa. Se eu não tivesse cuidado, teria caído na armadilha do segundo Shifu. E depois, como seria o desenvolvimento? Não poder experimentar de novo me faz sentir um pouco arrependido. Ele olhou em silêncio para seus 2 Shifu na frente dele. O sistema apareceu para explicar. Anfitrião Fuyui é descendente do clã da raposa, uma das 3 grandes famílias da antiga montanha Kinkyu. E a ilusão é a principal técnica de cultivo das 3 grandes famílias. Yan Yue perguntou entediada. O que você viu na ilusão agora? Xiaxi provocou. Eu não tive tempo de ver nada. Fui interrompido. Ele curvou-se para Fuyui. Segundo Shifu, por favor, ensine-me ilusões outro dia. Você tem que me ensinar tudo. Segundo Shifu, tchau tchau. Dito isso, Xiaxi seguiu Yan Yue para fora do pavilhão estelar. Escolha qualquer vaso vermelho, não toque no vaso roxo. Estou muito curioso para saber que tipo de pílula está dentro do vaso roxo. Voltando-se para olhar as 3 palavras pavilhão estelar, Xiaxi realmente sentiu um pouco de arrependimento, mas Yan Yue já o estava apressando. Não pense mais. Vamos. Um novo dia realmente começou no grande salão Shangmin. Xiaxi olhou para Yan Yue, perguntando confuso. O que foi? Ontem você fez um ótimo trabalho como galinha. Yan Yue o elogiou. Aproveitando a oportunidade, Xiati disse presunçosamente. Quarta X1, você está tentando consertar nosso relacionamento, não é? Fazer as pazes com você? Yan Yue franziu a testa.
Não, não. É que esta Shifu decidiu não se importar mais com você, seu pequeno aprendiz. Por que está me encarando? Xie calculou em seu coração pensando. Entendi, não aguento mais e quero revidar agora. Nada, ele sorriu, pensando secretamente. Isso não é normal, ou seja, deve haver algo querendo que eu espere e observe. Xiaxi se virou e disse. Quarta X1. Primeiro quero ir à biblioteca de escrituras. Por favor, me guie. Yan Yue pareceu curiosa. Você está muito estranho hoje. Não está tramando alguma ideia maluca, está? Xiaxi aproveitou a situação e pensou. Haha, vou deixá-la esperando até suas pernas ficarem dormentes. Xiaxi agiu como se nada estivesse acontecendo e disse. Em meu coração, o discípulo só quer encontrar a biblioteca de escrituras rapidamente. Quarta X1. É melhor que você cumpra seu papel de guia. O grande X1 não disse que você me guiaria para iniciar o treinamento? Ainda estou esperando. Essas palavras irritaram Yan Yue, e ela correu imediatamente para a frente de Xiaxi. Que bobo! Ontem eu não te mostrei tudo, você não consegue nem lembrar disso? Como você vai estudar conosco no futuro? O discípulo é tolo, Xiaxi ainda sorria, e causou problemas para a quarta X1. Na verdade, ele estava comemorando em seu coração. As coisas mudam constantemente, a água não tem forma fixa. Eu sou um estranho, não é difícil pegá-la. Os dois caminharam por um tempo e finalmente chegaram à biblioteca de escrituras. Yan Yue instruiu. Este lugar é definitivamente a biblioteca de escrituras, mas vou te avisar de antemão. Você pode entender os clássicos no pátio externo, mas não tenho certeza sobre este lugar. Afinal, você é apenas um talento no reino do sangue oculto, haha. Eu conheço meu lugar. Xiaxi deixou Yan Yue ainda mais irritada. Os dois abriram a porta da biblioteca de escrituras e entraram. A porta estava coberta com uma camada de tinta. O interior da biblioteca de escrituras era extremamente vasto, com inúmeros clássicos raros. Então a terceira irmã está aqui, Yan Yue percebeu. Na biblioteca de escrituras, Kang Jinhan estava sentada lendo um livro. Sua aparência era extremamente bela, tranquila e cheia de conhecimento sob a luz do sol que entrava na biblioteca de escrituras. Aproximando-se, Xiaxi elogiou. Terceira X1 tem um gosto requintado. Kang Jinghan não respondeu. Ela continuou virando as páginas do livro. Vendo isso, Xiaxi ficou paralisado e não sabia o que dizer. Yan Yue interrompeu dizendo, haha, não se importe. Quando a terceira irmã está concentrada, ela ignora todo mundo. Venha comigo, ela acenou com a mão. Embora eu não venha aqui com frequência, estou bem familiarizada com este lugar. Xiaxi estava desconfiado. Mesmo? Não acredito. Yan Yue caminhou, guiando Xiaxi para segui-la pela biblioteca de escrituras. Meia hora depois, Yan Yue gritou. Encontrei. Lembro que meu método da espada cúbica Jiuli está guardado aqui em cima. Xiaxi fez uma expressão de decepção. Nós dois caminhamos por mais de meia hora, e você só encontrou isso? E você disse que estava tão familiarizada com o lugar? Você fala demais. Yan Yue ficou envergonhada e irritada. Primeiro, pegue isso. É melhor prevenir do que remediar. Ah, então a senhora também sabe usar expressões chiquezé? De repente, os olhos de Xiaxi mostraram curiosidade. Olhando para a pilha de livros empoeirados por perto, Yan Yue lamentou. Por que não consigo encontrar? Lembro que coloquei aqui na estante. Será que está em cima? Xiaxi pegou um livro velho daquela pilha de livros. Nele estavam escritas as palavras Introdução ao Método da Espada de Fogo Aniquiladora Jiuli, parecendo um livro para crianças de 3 anos. Yan Yue ainda estava procurando. Será que perdi? Já escrevi com tanto cuidado? Enquanto isso, Xiaxi estava rindo às lágrimas. Quarta X1, você jogou isso no chão? Que lamentável. Do nada, Kang Jinhan aparece falando que esse livro não pode ser lido. Xiaxi empalidece e se assusta. Terceira X1. Kang Jinhan sorri gentilmente. Eu estava lendo um livro agora e não prestei atenção em vocês. O livro na sua mão. Yan Yue, que estava procurando em cima, avista e grita. Terceira Xiji, você chegou. Chegou na hora certa. Ela pula na frente dos dois, e Xiaxi esconde o livro atrás das costas. Irmã, você viu meu livro? Eu lembro de ter deixado ele naquela estante. Seu livro? Kang Jinhan pergunta de volta. É o 9 Cortes da Lâmina da Separação, certo? Acho que era esse o nome daquele livro. Yan Yue concorda com a cabeça. Kang Jinhan então nega. Não me lembro. Provavelmente alguém pegou emprestado. Então deixa pra lá. Testemunhando a atuação da terceira X1, Xiaxi fica perplexo e confuso. Kang Jinhan pergunta o motivo deles estarem ali. Yan Yue explica que Xiaxi disse que queria encontrar alguns livros, então ela o trouxe pra cá.
Atrás, Xiachi esconde o livro dentro de suas roupas. De repente, o painel do sistema toca e aparece na frente de Xiachi. Kang Jinghan se vira para perguntar a ele: Xiachi, que livro você quer encontrar? Sutras ou técnicas de cultivo? Ahahaha. Xiachi coça a cabeça. Eu quero encontrar algumas técnicas de cultivo de alto nível. Técnicas de cultivo de alto nível. Kang Jinghan hesita por um momento. De repente ela levanta a mão como se estivesse dando uma ordem. Kang Jinghan lança raios de luz em direção às estantes. Seguindo a luz de Kang Jinghan, alguns livros voam das prateleiras. Pegue esses primeiro. Recebendo os livros, Xiachi hesita um pouco. Muito obrigado, terceira X1. Kang Jinghan acrescenta: se você tiver alguma dúvida, pode vir me perguntar. Eu vou ficar bem quietinho. Xiachi agradece e não vou incomodar a terceira X1. Vamos! Yan Yue puxa a mão dele apressadamente. Xiachi fica confuso. Você não disse que queria ler? Se você tem alguma coisa, pode ir primeiro. Terceira Shiji. Yan Yue cumprimenta Kang Jinghan. Eu vou levá-lo embora imediatamente. Yan Yue, se você quer aprender, então não escreva a palavra errada de novo. Do lado de fora, Xiachi questiona. Quarta X1. Você não vai sabotar meu plano só porque a terceira X1 zombou de você por escrever a palavra errada, né? Yan Yue ignora. Você acabou de chegar aqui e não entendeu as indiretas da terceira Shiji. As palavras dela definitivamente foram uma ordem para nos dispensar. Se você ficar mais um pouco, vai ser transformado em uma estátua de gelo por ela. Não me pergunte como eu sei. Xiachi se assusta. Você não está sendo sensível demais? Yan Yue fica séria. Se você não acredita, pode tentar. Não importa se você for congelado por ela, ela não se importa com coisas que ela considera insignificantes. Eu não vou te salvar. Xiachi pisca, percebendo que ela não parece estar mentindo. Yan Yue ainda acrescenta: eu já te avisei para não causar problemas com a terceira Shiji, especialmente quando ela está focada em algo. E sobre eu escrever palavras erradas, se você ousar revelar isso, eu vou te assar até dourar dos dois lados, polvilhar com chimichurri e te jogar na floresta de bestas demoníacas. Haha. Xiachi ri alto. Quarta X1, você quer que eu guarde segredo, mas tem que pagar um preço. Senão, se eu acidentalmente espalhar para todos no domínio sagrado, seria muito feio. Yan Yue imediatamente se enfurece. Ótimo, você mesmo marcou o dia da sua morte. Eu não vou te impedir. Nesse momento, o sistema parabeniza. Parabéns ao hospedeiro. Por irritar Yan Yue várias vezes em um curto período de tempo, você obteve pontos de raiva especiais. Atualmente ativando a missão do sistema. Missão atual: passar no teste interno. Recompensa: escolha arbitrária de uma técnica de nível celestial ou um tesouro mágico. Punição. Punição. Xiachi está curioso. Qual é a punição? Enquanto isso, Yan Yue é ignorada por ele. O que você está murmurando aí? Você não ouviu a minha ameaça? O sistema também está sendo brincalhão, apenas deixando Xiachi ansioso. Xuxi pensou profundamente. Embora tenha me dado muitos presentes de boas-vindas, o controlador deste jogo, o hospedeiro, tem algo de sinistro. Yan Yue viu que ele não estava prestando atenção nela e chamou: Ei, ei, o sistema tem um novo aviso. Olá, hospedeiro, eu sou seu sistema, levando você a assumir o cargo de CEO, casar com uma beleza rica e branca e trilhar o caminho de uma carreira de sucesso. Xuxi perguntou ansiosamente: então eu tenho um dedo de ouro? Rápido, rápido, qual é o guia de uso do sistema? Xuxi lembrou-se de quando ele ativou o sistema pela primeira vez. Aquele sistema maldito costumava provocá-lo. O sistema então exibe que os pontos acumulados do hospedeiro são 0 e não é possível abrir temporariamente os direitos de uso do sistema. Ele não diz como dar pontos contando inteiramente com suas próprias habilidades para encontrar. Por causa disso, quando Xuxi acabou de transmigrar, ele sofreu muita crueldade da sociedade. O sistema tem outro novo aviso. Hospedeiro, lembrete de afeto. Falta 1 mês para a avaliação interna. Seu nível atual não é suficiente para se qualificar para a avaliação interna. Xuxi suspirou tristemente. Entendi. Yan Yue então disse: esquece. Pregar para você é como jogar pérolas aos porcos. Xuxi decidiu pensar. Não, eu ainda tenho que encontrar uma maneira de participar da avaliação interna. Estou realmente com medo de que este sistema ainda faça alguma travessura. Vendo-o parado ali hesitante, Yan Yue perguntou: Pirralho fedorento, por que você fica me encarando? Ou você de repente descobriu que esta sua mestra é? Xuxi franziu a testa. O quê? Ele olhou ao redor e percebeu que já estava aqui há 2 ou 3 dias, e parecia não ter visto outras pessoas. Yan Yue perguntou a ele: por que você está olhando para todos os lados?
Xuxi ficou atordoado novamente pensando, se eu cultivar aqui, não é muito adequado para coletar pontos de raiva para melhorar meu nível. Não, eu tenho que pensar em uma maneira de voltar para o sopé da montanha. Yan Yue apontou para o rosto dele e disse, Ei, você está intencionalmente não me ouvindo, não é? Xuxi explicou, porque de repente percebi uma coisa. Yan Yue então... Ele então cruzou os braços e disse arrogantemente, Mulher, você está afetando minha velocidade de desembainhar a espada. O rosto de Xuti parecia extremamente astuto neste momento. Ele pensou que sentia que o arranjo do grande mestre era muito satisfatório. Uma vez, ele ficou tão bravo que enlouqueceu. Isso não é um carregador portátil? O valor da raiva de Yan Yue aumentou gradualmente, e ela riu friamente em seu coração. Haha. Yan Yue então expressou sua raiva. Xuxi, você acha que eu interrompi seu cultivo? Discípulo não ousaria. Discípulo apenas sente que a quarta mestra já passou da idade da paixão juvenil. Sentindo sua raiva, ele ficou animado. Isso mesmo é essa expressão. O valor da raiva continuou a aumentar, e Yan Yue rangeu os dentes. Do que você está falando? Eu vou te jogar. Uma lâmina verde apareceu em sua mão. Xuxi começou a entrar em pânico. Ele então rebateu. Não deveria estar no mesmo lugar que um homem. Você não tem vergonha? E então você planeja me atacar, cobrindo seu humor tímido. O sistema tem outro novo aviso. Parabéns, chefão, você provocou com sucesso a fada Yan Yue novamente. O sistema especialmente lhe dá 9 rimas de grama. Xuxi ficou feliz em seu coração. Coisa boa, futuro brilhante, eu ainda tenho que trabalhar duro e perseverar. Irritada até a morte, ela pensou e disse, Quarta mestra, o grande mestre é muito preciso em julgar as pessoas. Ele deve saber que seu coração está brotando, então ele me deixou levá-lo para explorar no primeiro dia. É realmente compreensível que você tenha chegado à idade da fantasia de vento, flor e neve. Discípulo definitivamente guardará o segredo. Como Xuxi desejava, o valor da raiva continuou a aumentar. Yan Yue levantou a espada. Xuti, você gosta tanto de refinamento de palavras, então deixe esta professora lhe ensinar a esgrima de parede hoje. A esgrima de parede é o ramo inicial da espada de fogo demoníaca de Yan Yue. Aceite isso. Uma espada foi balançada em direção a Xuxi sem lhe dar tempo para se preparar. Espere, quarta mestra. Vamos apostar. Ele gritou. Parou. A espada parou a centímetros dele, ele soltou um suspiro de alívio, que perigo. Yan Yue então recolheu a espada, colocou as mãos na cintura e perguntou. Qual a aposta? Eu tenho que participar do exame interno daqui a um mês, que tal apostar se eu consigo passar? Xiaxi pensou consigo mesmo. O principal é que as cebolinhas na base da montanha são abundantes, pode cortar à vontade. Yan Yue disse, Xiaxi, você sabe muito bem que para ser um discípulo interno o requisito mínimo é o reino do mar primordial. E mesmo que você tenha usado a Lagoa da Condensação Imortal secretamente para chegar ao 7º nível da Ascensão de Sangue, até a Imperatriz Li Zan, no começo, demorou 3 meses para avançar de reino. Você está tendo pensamentos ilusórios. Provavelmente seu cérebro foi chutado por uma pedra. Xiaxi não se importou. Ele a desafiou. Quarta Shifu, você não ousa apostar comigo? Yan Yue o desprezou e zombou. Haha, o que há para não ousar em uma coisa que eu vou ganhar com certeza? Só que eu quero saber as condições. Se eu não concordar com a condição, esta sua Shifu vai continuar te ensinando a esgrima. Xiaxi rapidamente concordou. Feito. Se eu não passar no exame interno, eu vou sair da aliança do domínio sagrado por conta própria. Yan Yue então perguntou, se tornar o quarto Shifu do discípulo é o desejo de todos os discípulos neste domínio sagrado, você pensou bem sobre isso? Xiaxi levantou o dedo indicador e jurou, com certeza. Yan Yue então sentiu, de onde esse pirralho está tirando tanta confiança? Ela disse, que arrogante, eu não vou te impedir. Então, se você passar no exame, Xiaxi então disse, quarta Shifu, se eu vencer. Vendo que ele ainda estava enrolando, Yan Yue disse suavemente para ele continuar. Diga. Xiaxi sussurrou no ouvido de Yan Yue, então você se casa comigo. Yan Yue gritou furiosamente, o quê? Xiaxi então a provocou, e aí, não ousa apostar? Yan Yue avaliou em seu coração este discípulo, deve ter danificado o cérebro quando quebrou a formação de aniquilação da tribulação. Mas, em um mês, não só não vai passar no exame interno como não vai conseguir nem se inscrever. Ela então concordou alegremente, feito, palavra é palavra. Xiaxi então continuou a pedir, certo quarta Shifu, ainda tenho uma coisa para te incomodar. Yan Yue franziu a testa e perguntou, qual é o pedido? Ele então coçou a cabeça e disse sua dúvida,
Só dá para sair do Templo da Aliança pelo caminho celestial de Jade? Yan Yue então zombou dele. Eita, o que foi? Está achando complicado? Ela pensou consigo mesma, o caminho celestial de Jade sobe e desce quando quer, será que o pirralho Xiaxi gastou muito de seu poder espiritual para chegar aqui? Xiaxi então sorriu para agradá-la, juntou as mãos e implorou, se não, a quarta Shifu me acompanha um trecho do caminho? Yan Yue então o rejeitou rapidamente, eu não tenho tempo. Xiaxi realmente é um cara de pau, ele colou nela, começou a falar besteiras, a pessoa não vai ajudar o discípulo está prestes a se casar com a futura esposa. Vendo ele provocando demais assim, Yan Yue gritou, Xiaxi. Ela se virou e deu um chute nele, morra pra mim, fazendo Xiaxi apenas lamentar, ai minhas costas. Um chute de Yan Yue o mandou para baixo, enquanto caía, Xiaxi guardava rancor, eu não disse que ia descer agora. Yan Yue, sua pirralha, eu não vou viver sob o mesmo céu que você. Do céu, uma luz brilhante surgiu e disparou para baixo. O raio de luz atraiu a atenção de todos lá embaixo. E esse raio de luz era ninguém menos que Xiaxi. As pessoas lá embaixo comentavam, vocês se lembram de uma palma que desceu do céu? Será que é uma técnica perdida há muito tempo? Do alto, Shu Feng de repente gritou e se lançou para baixo. Saiam da frente. Ele caiu com tudo, criando uma grande explosão. Uau! Shu Feng estendeu a mão. Quarta Shifu é cruel demais. Ah, isso dói demais. De repente, Li Wanxin apareceu na frente de Shu Feng. E aí, não é o inútil Shu Feng? Por que foi chutado para baixo? Não tinha escalado o Jade Celestial e destruído a formação aniquiladora da tribulação dos Nove Céus? Ele zombou. Shu Feng zombou de volta. Li Wanxin, por que você sempre tem que me provocar? Antes você sempre reunia seus amigos para zombar de mim. Agora está me provocando porque não conseguiu subir além do 30º nível do Jade Celestial. Imediatamente, Li Wanxin ficou furioso. Haha, uma pessoa que foi expulsa do Salão Divino da Aliança dos Quatro Imortais ainda tem a audácia de latir aqui? Ser expulso pelos Quatro Imortais e não conseguir subir são duas coisas diferentes. Shu Feng sacudiu a poeira das roupas pensando secretamente, é melhor que você e seus amigos pensem que fui expulso do Salão Divino da Aliança. É exatamente o que eu quero. Em vez de ficar à toa, você deveria estar treinando para se preparar para o exame interno. Com seu nível de cultivo, temo que nem sequer tenha qualificação para se inscrever. O sistema apareceu anunciando, anfitrião, o valor de raiva acumulou 100 mil e abriu o sistema de loja para você. Bem-vindo às compras. Quando Shu Feng estava prestes a sair, Li Wanxin o interrompeu apressadamente. Eu te dei permissão para ir? Pare aí. Shu Feng não se importou muito. Ele só percebeu que o sistema tinha acabado de deduzir 5.000 pontos dele para comprar Coca-Cola. Aí que droga, o que foi que eu pedi agora? O sistema até o lembrou. A Coca-Cola será destruída depois de ser consumida. Shu Feng arregalou os olhos. Que porcaria. Essa Coca custou 5.000? Caro demais. O sistema explicou. Converter itens que o sistema não tem neste mundo requer a dedução de muitos pontos. Ah, que droga, saiam daqui, que irritante. Shu Feng xingou o sistema sem saber que isso tocou o orgulho de Li Wanxin. Até 200 mililitros? Não é demais? Li Wanxin sorriu furiosamente. Agora, até um inútil ousa bancar o importante na frente deste jovem mestre. Se eu não te ensinar uma lição, como este jovem mestre vai encarar as pessoas no futuro? Morra! Li Wanxin lançou um soco em direção a Shu Feng. Shu Feng conseguiu bloquear o golpe, até mesmo com facilidade. Seus olhos estavam cheios de raiva. Mas, estranhamente, Shu Feng simplesmente tomou toda a Coca-Cola de uma vez. Depois de beber, ele fez uma cara de insatisfeito. O refrigerante de 5.000 pontos era realmente delicioso. São só uns míseros 5.000 pontos. Uma certa pessoa, que já nem lembro quem foi, me disse uma vez: o que te foi tirado, você tem que pegar de volta. Uma energia espiritual terrível emanou de Xiaxi, e ele perguntou para Li Wanxin e os outros, só isso? Impossível. Li Wanxin ficou perplexo. Você já está no primeiro nível do refinamento de sangue? Antes de subir para o estágio celestial de Jade, você era claramente um inútil que nem sequer chegava ao primeiro nível. Xiaxi riu alegremente, espanando suas roupas. A multidão olhou para ele com expressões estranhas. Que diabos estava acontecendo? Com certeza a aliança comercial dos Quatro Imortais recompensou ele com um nível de cultivo. Com certeza, mas mesmo que tivessem recompensado seria no máximo até o 7º nível. Ainda é um inútil, por isso foi expulso. Li Wanxin aproveitou a oportunidade para zombar. Haha, entendi.
Com certeza é uma compensação por terem te chutado da montanha. Eles não precisam de um inútil e imprestável como você, sem nenhum talento. Você teve sorte, mas mesmo que meu nível não se compare ao seu, este jovem mestre é o jovem mestre da seita da lâmina celestial. Li Yuanxing se sentia cada vez mais triunfante. A seita da lâmina celestial consegue se manter firme por centenas de anos entre as seitas sem cair porque tem uma pílula secreta que pode aumentar o nível de cultivo em 3 níveis em um curto espaço de tempo. Xiaxi, hoje eu definitivamente vou te fazer ajoelhar e implorar por misericórdia. Xiaxi riu. Não me importa se você é da seita da lâmina celestial ou do bang do machado, poupe suas palavras. Terminando de falar, ele provocou. Vem pra cima. Na verdade, isso estava nos cálculos de Xiaxi, esse meu golpe, temo que você não aguente. Só você sabe tomar remédio? Li Yuanxing tirou lentamente a pílula do corpo. Ele abriu a tampa do frasco e engoliu uma pílula de uma vez. Tomar remédio? Xiaxi estava confuso. No segundo seguinte, todo o corpo de Li Yuanxing ficou mais forte, cheio de vitalidade. Puta que pariu! O rosto de Xiaxi ficou confuso. Cadê o juiz? Quero denunciar! Tem gente usando doping na luta. Imediatamente, Li Yuanxing alcançou o 9º nível do refinamento de sangue. Pirralho, Xiaxi fez uma expressão de insatisfação. Em um piscar de olhos, já está 2 níveis acima. Trapaceando na minha cara que cara de pau. Xiaxi, morra! Li Yuanxing estava furioso. Ainda está longe, Xiaxi desprezou. Li Yuanxing avança furiosamente para atacar Xiaxi. Esse cara não vai parar até me matar, né? Xiaxi pensa, desesperado. Mestre, sistema detectado. Troque 50 mil pontos de raiva por 15 segundos de invencibilidade dourada? Negócio da China, quer trocar? Aproveitar a situação, né? Xiaxi debocha. O sistema logo o avisa. Por favor, maneire na língua. Como se atreve a vacilar? Li Yuanxing avança como um louco. Vire picadinho e morra, ele grita, pulando. Xiaxi implora ao sistema. Troca tudo. Ok. Invencibilidade dourada ativada. O sistema anuncia. Nesse instante, o corpo inteiro de Xiaxi é envolvido por um poder imenso. Do corpo aos membros ele é banhado por uma luz dourada. Xiaxi ativou a invencibilidade dourada. Ele encara Li Yuanxing que se aproxima em alta velocidade com confiança. Faz cócegas no papai aqui, Xiaxi diz, com um ar de superioridade. De repente, o ataque de Li Yuanxing é interrompido. Tanto ele quanto Xiaxi ficam chocados. Uma força estranha interferiu na luta. Essa força deixa Xiaxi paralisado. Uma voz familiar soa. Do alto, Fu Yui desce lentamente com sua beleza estonteante. Xiaxi fica parado como uma estátua. As regras do domínio sagrado da seita mercante proíbem atacar seus irmãos de seita, Fu Yue diz, com um olhar sério. No segundo seguinte, seu olhar se torna mortal. Parece que todos se esqueceram disso. Xiaxi tremeu. Segunda mestra, você chegou bem na hora. Hahaha, ele chorava por dentro. Meus 5.000 pontos. Diante dele, Li Yuanxing está completamente imóvel. Fu Yue se aproximou e advertiu. Dentro da terra sagrada, a lâmina Tianming não deve passar dos limites. Pequena punição. O olhar dela se ilumina. Fu Yue desfere um golpe em Li Yuanxing, que cai imediatamente. No segundo seguinte, um portal dimensional se abre e suga Li Yuanxing para dentro, em meio ao seu pavor absoluto. Num piscar de olhos, aquele espaço se fechou. Depois, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Xiaxi ficou perplexo. A audácia da pequena Xi-Ti é realmente grande. Fu Yui continuou falando com uma voz carinhosa. Não tem medo de ser espancado até a morte? Xiaxi secretamente explicou baixinho. Segundo a Shifu, agora estou fingindo ser um discípulo pobre do portão externo expulso do templo pelos 4 imortais da Aliança Mercantil. Se você agir, meu plano será arruinado. Os dois cochicharam um pouco. De repente, Fu Yue gritou inesperadamente. Ela fez uma expressão lamentável. Xiaxi, meu coração está doendo. Puta que pariu. Xiaxi petrificou. Entrou no personagem instantaneamente desse jeito, sem surpresas. Os discípulos imediatamente ficaram furiosos com Xiaxi. Ousa fazer nossa deusa secreta Yue chorar, que cara de pau. Agora mesmo a deusa secreta Yue te salvou, e você ousa pagar o bem com o mal. Xiaxi sentiu uma dor secreta. Embora o efeito tenha sido alcançado, o efeito não foi bom demais. Xiaxi não conseguia rir. Segundo a Shifu, então a sua persona é assim? Fu Yue sorriu alegremente, encantadora e doce. Não pode? Rápido, o que mais a professora precisa fazer? Já chega, Xiaxi enxugou o suor da testa.
Já é o suficiente? Fu Yui perguntou novamente, fingindo inocência. Eu posso lidar com o resto sozinho. Dito isso, Xia Ti ajudou Fu Yui a se levantar. Inesperadamente, Fu Yui correu e o abraçou repentinamente. Segunda Shifu. O que foi? Vendo essa cena, os discípulos ficaram mais uma vez com ciúmes. Fu Yui fez uma cara manhosa. A professora ainda não se divertiu o suficiente. Tá de sacanagem? Xiaxi congelou no lugar. Fu Yui então continuou a atuar com uma expressão de dor, repetidamente gritando. Não quero mais viver, não quero mais viver. Os olhos de ódio de todos já haviam envolvido Xiaxi. Irmãos, eles estão furiosos. Vinguem a deusa secreta Yue. Ataquem. Xiaxi neste momento só tinha 36 estratagemas, a fuga é a melhor. Fu Yui estava exultante, já que quer brincar, tem que brincar até o fim. No domínio sagrado da Aliança Mercantil, a perseguição dos discípulos da academia está cada vez mais implacável. Xiaxi só tem a opção de fugir e se esconder. Não pode ser. O sistema está cuspindo fogo, indicando que estou provocando cada vez mais inimigos. É obrigatório calcular cuidadosamente todos os pontos e fortalecer as habilidades que o sistema fornece para poder escapar. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde serei torturado até a morte por essa galera. De repente, um som farfalhante quebra o silêncio. Xiaxi olha para frente, se perguntando, onde é que eu vim parar? Ele levanta a mão, olhando ao redor, e então se enfia no meio do mato, procurando um caminho. De repente, Xia Ti descobre uma cachoeira. Este é o Lago Biu, atrás do pavilhão de livros externos da montanha. Como é que eu vim parar aqui? O Lago Biu é um dos locais proibidos do domínio sagrado da Aliança Mercantil. Fora de situações especiais, nenhum discípulo tem permissão para pisar aqui. Tem alguém? Xiaxi vê uma silhueta. A silhueta emerge lentamente da água. De repente, as bochechas de Xiaxi ficam vermelhas e ele fica paralisado. Inesperadamente é Kang Jinghan. Ela vê Xiaxi e não se assusta nem um pouco, até o chama pelo nome. Venha aqui. Kang Jinghan diz em voz grave. Terceira mestra. Xiaxi se ajoelha apressadamente. Kang Jinghan pergunta. O que você está fazendo aqui? Xiaxi explica, sem jeito. Eu entrei aqui sem querer. Eu não estava tentando espiar. No fundo, ele também se pergunta, por que eu vim parar aqui? Definitivamente é coisa da segunda mestra. Mas por que a terceira mestra está aqui? Kang Jinghan disse em tom sério, este é o lugar onde a mestra medita. Quem invadir será punido. Xiaxi implora, terceira mestra, está frio. Por favor, vista-se rapidamente. Kang Jinghan não diz nada, apenas esboça um leve sorriso. Ela se vira para trás e diz, então, sua punição será me ajudar a vestir. Kang Jinghan estende a mão em direção às roupas que estão à distância. As roupas voam imediatamente em direção a eles, e então voam para as mãos de Xiaxi. Para sua surpresa, vista, Kang Jinghan gesticula. Mesmo meio constrangido, Xiaxi se esforçou para pegar as roupas. Ele lentamente começou a vestir Kang Jinghan. Suas bochechas estavam vermelhas. O corpo belo de Kang Jinghan estava sendo coberto lentamente pelas mãos de Xiaxi. De repente ela falou, ouvi Yan Yu dizer que você quer participar do teste da seita interna este mês. Xiaxi ainda estava com sangramento nasal diante da beleza da sua terceira Shifu. Sim, é isso mesmo. Ao ouvir isso, Kang Jinghan virou a cabeça. Você já é um discípulo direto de nós quatro. Por que precisa fazer esse esforço extra? Xiaxi explicou. Não quero que os outros suspeitem. Os discípulos externos acham que não sou qualificado para ser um discípulo dos quatro imortais. A questão do sistema absolutamente não pode ser revelada, ele pensou consigo mesmo. Kang Jinghan de repente se virou para olhar para Xiaxi, mostrando um sorriso gentil. Seus olhos estavam cheios de carinho, mas para Xiaxi, era um olhar de projétil. O olhar da terceira Shifu era como se estivesse prestes a me penetrar. No entanto, Kang Jinghan apenas acenou com a cabeça em silêncio. Eu sei. Vá em frente, eu vou manter segredo sobre você ter invadido a área proibida. Xiaxi suspirou aliviado. Ainda bem, ela acreditou. Ele se curvou para Kang Jinghan. Este discípulo se retira. O sistema apareceu neste momento. Parabéns ao anfitrião por alcançar a conquista de irritar 1000 discípulos externos. Xiaxi se assustou. 1000? Tantos assim? O sistema acrescentou, desbloqueio imediato da função de transporte dimensional. O momento específico do transporte é determinado pelo sistema. O anfitrião pode cultivar em outros mundos, receber adereços e habilidades desse mundo. Xiaxi não pôde deixar de ficar surpreso. Caramba! Agora eu sinto que seu sistema é útil. Em outra perspectiva, um momento depois, um raio de luz brilhou no céu. Bum!
Um grande estrondo. Acontece que era Li Yuanxing. Ele havia aterrissado de cara no chão. Levantando-se dolorosamente, Li Yuanxing odiou. Shashi, espere só para ver. Ou você morre ou eu morro. No santuário sagrado de Shangming, o salão do cultivo espiritual é a formação que a imperatriz Lyi Zhan desenhou especialmente para os discípulos do santuário sagrado de Shangming cultivarem. Xie está na fila embaixo do salão do cultivo espiritual. Dizem que cada nível neste salão do cultivo espiritual exerce uma pressão espiritual 10 vezes maior durante o cultivo. Ou seja, a pressão espiritual no 18º nível chega a 180 vezes. Em frente à porta do salão do cultivo espiritual, o encarregado do salão, Zhang Qielin, com uma expressão séria, chama, próximo. Xie avança. Encarregado Zhang. Zhang Qielin pega a caneta e pergunta, nome, nível de cultivo, comprimento. Que droga, quanta gente, que vergonha. Xie coça a cabeça sem graça. Xie, primeiro estágio do refino de sangue, 18 centímetros. Zhang Qielin pergunta, surpreso. É 1,65 m, certo? Xie parece entender alguma coisa. Ele pensa. Se vai perguntar a altura, pergunta direito. Para que falar de comprimento? Zhang Qielin instrui. 7º nível do refino de sangue. Vá para o 2º andar. Se não aguentar, saia. Não force a barra, senão no mínimo vai ficar aleijado, no máximo seu corpo explode. 2º andar? Xie pergunta, com uma cara de tédio. Não é muito fácil, não? Mês que vem eu quero participar do teste da seita interna. Preciso alcançar pelo menos o reino do mar primordial. Zhang Qielin ouve isso e ri com desdém. O gênio Zhang Zonglin, que liderou o teste da seita interna no ano passado, só ousou desafiar o 3º andar. Sua idade não é pouca, e você está só no 7º nível do refino de sangue. É melhor ter cuidado, não vá perder essa vidinha querendo subir de nível. Nesse momento, uma risada de desprezo soa atrás de Xie. Ser descartado pelos 4 imortais não é diferente de procurar a morte. É melhor morrer com honra do que viver na humilhação. Aparência é o de menos. Ser expulso do santuário sagrado é estar acabado para o resto da vida. Quem mandou ele querer desafiar o nível celestial antes? Agora perdeu toda a moral. Bem feito. Eram os 3 subordinados de Li Yuanxing. Li San, gordo e corpulento, também zomba de Xie. Dodô! Aposto que você só chegou até aqui por pena dos 4 imortais. Duvido que passe do 1º andar. Chegar ao 2º já é te dar moral. Esse moleque sempre foi um inútil. Tenho medo que nem saiba o quão importante é a intensidade do treinamento para esgotar o corpo. E tenho medo que nem tenha vida para usar esse nível de cultivo, acrescenta Wang Si. Zhang Shuai, se admirando no espelho, diz convencido. Eu sou muito bonito. Ele não se esquece de humilhar Xie. Fala embaixo. Ele não é como a gente, que subimos cada degrau com esforço. Xie se vira e ri com desprezo. Então vocês são muito bons mesmo. Se esforçaram tanto por tantos anos, e ainda estão parados no estágio inicial do refino de sangue. E você, Zhang Shuai, para de se olhar, sua bunda tá crescendo no seu queixo já, se continuar assim o espelho vai morrer de susto. E pensa, se entregaram de bandeja para eu provocar, então não vou ser educado. Os 3 ficam paralisados com as palavras de Xie. Que foi? Ficaram sem palavras? Xie provoca. Isso, essa é a expressão. Fiquem bravos, assim eu acumulo pontos. Os 3 caipiras riem alto com desprezo. Olhem só, o moleque não consegue nos responder e quer nos atacar. Será que ele acha mesmo que somos tão burros quanto ele? Ai. Você entende alguma coisa de beleza? O nosso Shuai aqui é pura sensualidade. Essa reação deles pegou Xie de surpresa. Por que eles não estão com raiva? Ele ficou petrificado. Faz só alguns dias e esses frangotes já não caem mais na minha pilha? Será que já ficaram imunes a mim? De repente, o sistema exibiu uma notificação, ativando a função de travessia dimensional. O quê? Xie ficou chocado. Antes que ele pudesse reagir, o sistema notificou, teletransportando imediatamente o anfitrião para a montanha Leigu. Assim, do nada, Xie não conseguiu reagir a tempo. Montanha Leigu é a montanha de demônios e semideuses? Apenas um instante depois, o teletransporte foi concluído. A montanha Leigu já estava diante dele. Em Demônios e Semideuses, Shuzu, o futuro mestre do Palácio Lingjiu, teve sua troca de almas concluída com sucesso. As memórias do corpo original foram sincronizadas.
O objetivo desta travessia é acumular 5.000 pontos de valor de fúria. O sistema explicou a Xiaxi. O corpo original, sem querer, resolveu a partida de xadrez e está prestes a receber a herança da arte divina de Bei Ming. Acontece que ele encontrou um pequeno problema. Xiaxi ficou surpreso. Se eu puder aprender a arte divina de Bei Ming, não conseguiria resolver a pressão espiritual dos 18 andares do salão de cultivo espiritual? De repente, ele sentiu uma presença atrás dele. O rosto de Xiaxi se iluminou imediatamente ao ver a pessoa atrás dele. Meu bom mestre, eu sou o pequeno Zuzu, seu discípulo obediente. Você? O mestre dele hesitou. É outro monge feio, que susto! Essa frase fez Xiaxi quase cair para trás. Foi você, moleque, que resolveu meu jogo de xadrez. Pelo visto, você tem alguma habilidade, embora seja um pouco feio. Não sei se a feiura afeta a eficácia da arte divina de Bei Ming. Xiaxi imediatamente rebateu. Você está zombando dos outros? Que maldade! E daí? Eu, seu velho, estou prestes a te transmitir a arte divina de Bei Ming. Não posso reclamar um pouco que meu sucessor é feio demais? O sistema alertou o Xiaxi. Aviso. O Yazi, o sem dentes, é um grande apreciador de beleza. O Yazi continua a lamentar. Ai ai, por que tão feio? Ficando aí suspirando, Xiaxi resmunga. Eu nem suspirei ainda. Só tinha ouvido falar do Sênior. Agora vendo com meus próprios olhos percebo que seu nome combina com a pessoa. O Yazi pergunta ousadamente. Oh, seu monge careca, desembucha. Sempre me intriguei com o significado do seu nome, e agora entendo. É porque... Sem dentes. Xiaxi imita o Yazi sem dentes, chocando-o. Mas é verdade, pessoal. Ele não tem dentes. Monge careca maldito. O Yazi se irrita. O que você está dizendo? Xiaxi permanece calmo. Estou dizendo que você é um velho gagá que come mingau com bengala. Mais uma vez, ele irrita o Yazi, monge careca feio. O que você quer dizer? Vou te deixar furioso até a morte. É assim que as coisas serão? Xiaxi continua provocando. Sou feio porque Buda não se importa com a aparência. Já ouviu falar? No final, foi Bodhidharma quem raspou a cabeça e nunca mais usou shampoo. O nível de raiva de Wu Yazi aumenta. Não fale coisas que eu não entendo. O que você quis dizer com aquelas palavras? Xiaxi sorri com desdém. A ordem das coisas é: eu resolvo o jogo de tabuleiro, encontro você, você me transmite sua energia, e só depois falamos sobre cabelo e comer mingau com bengala, certo? Ele pensa triunfante. O poder destrutivo dessa frase é muito forte. Preciso perguntar sobre a transmissão de energia primeiro, senão vou ter um prejuízo enorme se ele realmente morrer de raiva. No entanto, o Yazi não diz nada, apenas olha para o lado. Aqueles livros de capa azul são minhas experiências e percepções mais valiosas ao longo de décadas. Leia com calma, mas minhas técnicas divinas levam décadas para serem dominadas. Com seu talento, levará pelo menos 30 anos para aprender. Se você tiver algum problema e precisar da minha orientação, pode ser que este velho já tenha batido as botas. Mas se você admitir que é um monge careca feio, posso transmitir minhas técnicas diretamente para você, poupando o esforço de usar esse seu cérebro sem cabelo. De repente, Xiaxi levanta 4 dedos. 4 anos? O Yazi pergunta de volta. Talvez eu não aguente esperar. Mas Xiaxi acena com a mão e se afasta. Já chega. Acho que falei demais. Ele se aproxima e pega um livro. Eu tenho o corpo sagrado do universo, posso aprender habilidades 1000 vezes mais rápido. Velho, hoje você caiu nas minhas mãos. O Yazi sorri maliciosamente por trás. Monge careca feio, espere até você implorar de joelhos. Ele se mostra orgulhoso, pequeno monge. Muitas pessoas dariam tudo para aprender apenas alguns truques dessa técnica. Se você me disser o que significa comer mingau com bengala, admitir que é um monge careca feio e me elogiar dizendo que sou bonito, transmitirei minhas técnicas para você imediatamente, realizando o último desejo da minha vida. Ah, vai nessa, Xiaxi recusa. Eu sou assim, se me dizem pra ir pro oeste, eu gosto de ir pro leste. Além disso, quando mostro 4 dedos são 4 horas. O Yazi cai na gargalhada, hahaha, quando você raspou a cabeça e estragou seu cérebro, foi? Então, se eu aprender em breve, você tem que concordar com uma coisa. Xiaxi desafia, enquanto o Yazi continua arrogante, hahaha, não só uma coisa, 10 coisas. Então, selado com uma palavra de peso, Xiaxi fala com força. O Yazi se assusta. Hã? O Ti verdadeiro de Bei Ming, nem mesmo as novelas ousariam escrever algo assim. 4 horas depois. De fato, o Ti verdadeiro de Bei Ming ao redor, faz Xiaxi flutuar. Está flutuando, ninguém vai fazer nada. O Yazi engole em seco, tenso.
Ele enxuga o suor. Como eu não sabia que cultivar o Qi divino de Bei Ming podia fazer você flutuar? De repente, os olhos de Xiaxi brilham. Ele se gaba, já aprendi. Além disso, tem muitos lugares que você escreveu errado, eu já otimizei. Hahaha, o Yazi não acredita. Aprender o Qi divino de Bei Ming exige transformar a energia interna, senão causará um conflito entre vários tipos de técnicas no corpo, levando à loucura e ao vômito de sangue, com todos os meridianos destruídos. Pequeno monge, não sei o que seus ancestrais ensinam, mas não falar bobagens é um ensinamento deles. Xiaxi permanece calmo. Parece que preciso mostrar alguns movimentos para você acreditar. Deixe-me perguntar, cultivando essa técnica, posso usar todas as artes marciais do mundo? Cada ponto de acupuntura do meu corpo pode absorver a energia interna dos outros, e também posso cultivar o Yin e o Yang. Além disso, agora sou imune a todas as toxinas e tenho um Qi verdadeiro que me protege. Então me envenene. Wu Yazi não concorda. Quebre a mesa de pedra, assim saberei. Então veja isso. Xiaxi sorri maliciosamente, ele grita e imediatamente golpeia a mesa de pedra à frente. Um estrondo alto ecoa. Não só a mesa de pedra, mas também a caverna ao redor é destruída por Xiaxi, deixando Wu Yazi boquiaberto. O quê? Xiaxi fica ainda mais orgulhoso. Desculpe. Não controlei a força e destruí sua casa. Wu Yazi ficou perplexo. Era realmente a arte divina da absorção do norte. Que tipo de origem esse pirralho tinha? Não podia mais ser descrito como um gênio. Era tão assustador quanto um especialista Douzong. Xiaxi, atrás, sorria presunçosamente. E aí, velhote? Eu não te enganei, né? Wu Yazi fingiu estar calmo. O que este velho concordou obviamente não voltará atrás. Originalmente era só um pedido. Já era bom demais, Xiaxi se apressou. Mas você insistiu em dar mais 9. Wu Yazi estremeceu. As palavras saem como água derramada. Xiaxi sorriu. Se você é tão direto assim, então a intenção de comer mingau, apoiado em uma bengala, é ser desprezível, desavergonhado e de baixo nível. Essa frase deixou Wu Yazi furioso. Você é bom em xingar sem usar palavrões. Como eu sou desprezível, desavergonhado e de baixo nível? Xiaxi virou-se e sussurrou suas acusações. Primeiro, você gostava de Tong Piaoyun e a fez entrar em combustão demoníaca. Depois, você tinha vários casos com Li Qiushui e ainda amava secretamente a irmã mais nova dela. Foi você que fez isso, certo? Estou certo? O rosto de Wu Yazi ficou pálido. Sim, por isso que eu me culpo tanto e me tranco na caverna, sem coragem de encarar as pessoas. Xiaxi não parou. Então, a primeira coisa é ir procurar essas 3 pessoas uma por uma, admitir seus erros. Um harém não é para ser aberto como você fez, entendeu? A segunda coisa, eu tenho um bom irmão, o nome dele é Qiao Feng. Ele é um cara que foi enganado pelo pai. Depois que você sair, precisa protegê-lo. A cabeça dele tem alguns problemas, não deixe ele fazer nenhuma besteira. Essas pequenas coisas não enchem nem a fresta dos meus dentes. Ele é bonito? Wu Yazi perguntou desconfiado. Xiaxi acenou com a cabeça. Bonito. E sobre a terceira coisa, depois que você encontrar outras pessoas, tem que dizer que foi porque Shuzu é muito bonito que você tomou a iniciativa de passar seus poderes para ele. Desrespeitar Shuzu é desrespeitar Wu Yazi. Qualquer coisa, menos isso. Wu Yazi gritou de repente, com seus pontos de raiva aumentando rapidamente. Realmente um velhote que come mingau apoiado em uma bengala, Xiaxi zombou. Um velho tão velho e ainda volta atrás na palavra. Wu Yazi só conseguiu ranger os dentes e concordar. Tá, concordo com você, maldito amante da beleza. Vamos, deveríamos sair agora. As outras condições falamos enquanto caminhamos, Xiaxi apressou. Wu Yazi continuou, eu não saio daqui há décadas. Me conte sobre as coisas lá fora. No caminho para fora, Xiaxi explicou detalhadamente a situação da época para Wu Yazi, contando continuamente os enredos dos 20 episódios seguintes da série de TV, fazendo os olhos de Wu Yazi se encherem de lágrimas, concordando que Xiaxi eliminaria as forças malignas nas artes marciais, para que a retidão durasse para sempre. Wu Yazi levou Xiaxi na frente de todos. Ele anunciou, atenção a todos. Eu declaro que o jogo de xadrez da pata do dragão verdadeiro é apenas uma razão. Shuzu é o cara mais bonito do momento. De agora em diante ele será meu discípulo direto. Xiaxi aproveitou a multidão para ganhar mais alguns pontos extras. O sistema anunciou, parabéns ao anfitrião por completar perfeitamente a missão.
aprender a arte divina da absorção do norte, e a recompensa será trazida de volta ao mundo principal. Em 5 segundos, você será teletransportado de volta ao mundo principal. Por favor, prepare-se. Xiaxi estava curioso. Eu me pergunto o que acontecerá aqui depois que eu for embora. Então, eu também sou considerado como tendo mudado a história. Certo? Grande irmão Qiao Feng, ídolo da minha infância, este irmão fez o possível. E assim, Xiaxi desapareceu de volta ao mundo antigo. Ele gradualmente retornou à sua aparência original. Assim que voltou, ele abriu os olhos. Xiaxi olhou ao redor. Parece que o tempo do mundo principal não funciona. A função de viagem dimensional é claramente um dispositivo de cultivo muito benéfico. Se eu viajar mais algumas vezes, posso chegar ao topo da vida. Zhang Shuaishuai de repente falou: Xiaxi, como somos companheiros, eu te aconselho a ter um pouco de autoconsciência. Já é uma promoção te deixar ir para o 2º andar para cultivar. Trabalhar além de suas capacidades só vai te fazer sofrer. Xiaxi respondeu de forma despreocupada: quem disse que eu quero ir para o 2º andar? Eu quero ir para o 18º. O quê? 18º andar? Os 3 ficaram de queixo caído de surpresa. Você sabe que está indo para a morte, não sabe? Não se esqueça, dias atrás você ainda estava no 1º nível do reino sanguíneo, seu corpo não foi forjado. No momento em que você pisar no 18º andar, a pressão espiritual vai te esmagar. Xiaxi estava cheio de confiança. Se eu sair do 18º andar intacto e ileso, então Zhang Shuaishuai, você não terá permissão para se olhar no espelho novamente. Os outros 2 terão que dizer que Zhang Shuaishuai tem um traseiro no queixo. Se você quer morrer, não vou impedir. Zhang Shuaishuai sorriu maliciosamente. Se você conseguir sair vivo de lá, então a gente conversa. Ao ouvir isso, Xiaxi virou-se para Zhang Chailin. Oficial Zhang, por favor, me registre para o 18º andar. Zhang Chailin tentou dissuadi-lo. Xiaxi, você não precisa ficar com raiva dos seus colegas de seita. Isso não é um assunto trivial. Não corte seu caminho de cultivo e sua própria vida por um momento de impetuosidade. Xiaxi permaneceu determinado. Por favor, me registre. Minha decisão está tomada. Zhang Shuaishuai riu sarcasticamente. Hahaha. Sua escolha de suicídio é realmente criativa. Oficial Zhang, se ele já quer tanto morrer, por que você se preocupa em impedi-lo? Registre-o. De repente, uma voz ressoou, pegando todos de surpresa. Por trás, a anciã Lin se aproximou. Anciã Lin, e se algo acontecer? O oficial Zhang perguntou preocupado. A anciã Lin respondeu calmamente. O caminho de cultivo é inerentemente difícil. Se todos tivessem sucesso sem problemas, o cultivo não seria fácil demais? Se ele próprio quer desafiar o 18º andar, então ele certamente está pronto. Ah, tudo bem. Zhang Tilin suspirou. Ele concordou em registrar o 18º andar no cartão de Xiaxi. Xiaxi virou-se para a anciã Lin. Obrigado, anciã Lin. Em seu coração ele pensou. Quem diria que eu encontraria a anciã Lin aqui? Parece que, normalmente, além de lecionar, ela não aparece. Dizem que ela é a mestra divina da medicina da seita externa. Se algo realmente acontecer, ela certamente não ficará de braços cruzados. Hehe, já tenho tudo planejado. Pensando nisso, ele se virou para Zhang Shuaishuai e deu um sorriso provocador. A gente se vê daqui a pouco. Isso o deixou furioso. Estamos esperando os resultados. Zhang Tielin apressou. Por favor, suba na plataforma estelar. Em seguida, você será teletransportado para o Palácio Asura no 18º andar. A plataforma estelar brilhou intensamente. Xiaxi entrou lentamente na formação de teletransporte. Um feixe de luz disparou direto para o céu. Em seu caminho, todos no Palácio Asura puderam assistir. Xiaxi foi teletransportado para o 18º andar. Ele empurrou a porta e entrou. A anciã Lin, curiosa, observou. Xiaxi, como você pretende lidar com a pressão espiritual 180 vezes mais forte? A grande formação de teletransporte desceu. Xiaxi aterrissou no Palácio Asura. Todos observavam cada passo dele. O grupo de Zhang Shuaishuai o difamava. Esse pirralho Shufeng ainda não sabe que terá uma morte horrível. Eu acho que ele não entende nada. Morrer é muito menos doloroso do que viver e sofrer. Ouvi dizer que a mestre do Palácio Asura, Lian Hua, é muito cruel e tirana. Sua personalidade não combina nem um pouco com a fada Yan Yue. Uma personalidade incompatível é bom. Se souberem que Xiaxi é um discípulo do Quatro Imortais, ele terá uma morte ainda pior. Xie Ji mal tocou na porta do andar. Uma voz já soou.
De onde veio esse pirralho que não entende as regras? Tire essa mão suja daí. Xufeng se assustou imediatamente. As duas mãos na maçaneta discutiram. Oh, irmão mais velho, se você fizer isso vai assustar o garoto, ele não entende as regras, este velho precisa ensiná-lo um pouco. Você é um objeto vivo. Xufeng gritou com o rosto pálido. A maçaneta respondeu, pirralho, todas as coisas neste mundo são objetos vivos, você nem sabe disso, e ainda ousa vir testar. Até a porta começou a zombar. Hahaha, velho, você está gostando muito? Não há ninguém novo aqui há muitos anos, vamos deixá-lo entrar logo. TSK. A maçaneta suspirou. Pirralho fedorento, este velho te lembra uma coisa. Esse seu corpo fraco não aguenta os testes da Nossa Senhorita. Se você morrer aqui, não haverá ninguém para recolher seu corpo. Acho que sua aparência não é ruim. Quem sabe a senhorita goste. Xufeng na verdade sorriu confiantemente. Tenho certeza que passarei no teste. Por favor, me deixe entrar. Hahaha, a maçaneta riu alto. Pirralho arrogante, eu gosto disso, só pode ser arrogante agora. Se você está com pressa para morrer, este velho não vai te impedir. Assim que terminou de falar, a porta se abriu imediatamente. De dentro, uma luz deslumbrante emanou. Xufeng entrou calmamente. Lá dentro, o cenário era lindo como uma pintura. Na frente de Xufeng havia garças voando direto. Entrem, as luzes ao lado disseram alto, entrem logo. Xufeng olhou ao redor, pensando, o cenário neste jardim não tem nada a ver com o nome Asura. Pelo contrário, parece um paraíso de pêssegos imortal no mundo humano. Assim, ele deu cada passo. De repente, Xufeng viu uma garota na árvore à sua frente. Essa é a Azura Lianhua, a mestre do Palácio Azura. A garotinha, o rosto de Xie mostrava confusão. Os olhos de Lianhua se abriram sonolentos. O desafiante... Ela se surpreendeu ao ver Xie. Isso mesmo, Xie assentiu. Eu sou. Antes que ele pudesse terminar, os olhos de Lianhua já estavam fulminantes. Sem dizer uma palavra, ela lançou uma série de ataques contra Xie. Xie usou as mãos apressadamente para se defender. Imediatamente, ele começou a suar em bicas. O chão à frente de Xie se transformou instantaneamente em buracos. Pelo visto, ela não tem um bom gênio. Xie pensou preocupado. Eu já te disse para avançar? Lianhua perguntou. Esta senhorita faz uma pergunta e você responde uma pergunta. Só pode dar um passo à frente quando eu mandar. Os ursinhos de pelúcia ao redor também se manifestaram. Senhorita, esse cara é um sem noção. Deixa eu dar um jeito nele. Eu vou. Lianhua, no entanto, foi gentil com os ursinhos de pelúcia. Vocês são tão fofos. São todos os tesouros mais amados da Lianhua. Virando-se para Xie, ela novamente mostrou uma atitude de desprezo. De qual seita você é? Da Aliança Comercial do Domínio Sagrado. E qual o seu nível de cultivo? Discípulo da seita externa, Xie respondeu. Primeiro nível do Reino Ling Shui. Reino Ling Shui? Lianhua perguntou, descrente. Xie, cada vez mais presunçoso, retrucou. Não tem nenhuma regra que diga que cultivadores do Reino Ling Shui não podem entrar no Salão Asura para um desafio, né? Eu pergunto uma coisa e você responde uma coisa. Lianhua cortou. Se você não seguir as regras, o pé que você der um passo à frente primeiro, eu vou cortar fora. Eu te pergunto de novo. Seu mestre é da seita externa? Da Aliança Comercial Xixian. Xie curvou a cabeça. A atitude de Lianhua se suavizou um pouco. Então você é aquele que foi aceito como discípulo pelo Xixian? Não admira que mesmo no reino Ling Shui, você tenha ousado vir ao Salão Asura para um desafio. Se é assim, esta senhorita não pode pegar leve de jeito nenhum, para não envergonhar o nome do Xixian. Xie percebeu algo imediatamente, como se tivesse se dado conta de algo. Essa garota tem algum conflito com os mestres. Venha comigo. Lianhua se virou. O desafio oficial começou. Xie foi levado por Lianhua até uma matriz de teletransporte. Ela falou para os objetos e bichinhos de pelúcia ali em volta. Faz um tempão que ninguém se atreve a vir desafiar o Palácio Azura, vocês devem estar super entediados, né? Os bichinhos de pelúcia logo concordaram. E acento agudo, 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 e acento agudo. Um saco. Ninguém veio. E aquela criança que veio desafiar uns 4 anos atrás, lembram? Quase conseguiu.
Um gênio que por pouco não passou na prova em 100 anos, que pena. Quem diria que os 4 sábios aceitariam como discípulo direto um mero 7º estágio do sangue ébrio? Mas ele parece ter muita coragem, nada a ver com aquele pirralho chorão do Yan Yue. Ai Dada, Lian Hua disse toda animada, desafiante no palco, não desanima, afinal tudo pode acontecer, né? De qualquer forma, você é discípulo dos 4 sábios, eu mesma estou muito ansiosa. Xiaxi continuava sorrindo, sem se abalar. Essa pirralha quer me impor respeito de cara, né? Certo. Lian Hua continuou. Chega de enrolação. O desafio começou. A galera lá embaixo começou a gritar sem parar. Lá de cima do palco, de repente, jorrou água. A água cobriu a plataforma de batalha, pegando Xiaxi de surpresa. Que pena, Lian Hua disse de fora. Esses moleques na plataforma são todos meus XODO acento agudo S. Eles não aguentam o dano da pressão espiritual, então infelizmente você vai ter que fazer o desafio dentro dessa bolha de água. Xiaxi chamou o sistema. Me conta a situação detalhada do desafio do Palácio Asura. O sistema explicou. O desafio é dividido em 4 partes. A pressão espiritual aumenta sequencialmente em 3, 6, 12 e 18 vezes. Limitado pelo encantamento do Palácio de Cultivo Espiritual, cada parte do desafio precisa ter a pontuação máxima para que se possa avançar de reino. Se desistir no meio, os ferimentos no seu corpo não poderão ser recuperados e não haverá benefício algum. A arte divina de Bei Ming funciona contra a pressão espiritual? Xiaxi perguntou. O sistema assentiu. Sim, funciona. O tempo de recarga da arte divina de Bei Ming é a cada 2 minutos, limitado pelo reino do hospedeiro. Ao ativar a arte divina de Bei Ming, outras funções do sistema serão congeladas por 1 hora. Cancela esse congelamento, e esse intervalo para mim, Xiaxi pediu na maior cara dura, fazendo o sistema se irritar. Como assim? Que saco! Já sabia que não seria tão fácil assim, né? A prioridade é o avanço de reino. Se não, da próxima vez que as funções do sistema estiverem limitadas, quem sabe o que vou ter que enfrentar. Pronto? Lian Hua esperou. Xiaxi soltou um longo suspiro de alívio. Pronto. Onde há problema, há solução. Se eu dominar o timing e o uso das habilidades, não deve ter grandes perrengues. Lian Hua então deu play. Parte 1 Pipa de lacerante. Da bolha de água, uma figura de água surgiu. Era a Pipa Jin Kuiyu. Em seguida, outro alaúde apareceu. A figura de água se transformou na Xuan Shang Huang Ying Yu. A pressão espiritual que emanou fez Xiaxi dar um pulo. Lian Hua riu por dentro. O 7º estágio do sangue ébrio terá vantagem no começo, mesmo a pressão espiritual tripla não vai causar muito dano. Mas a partir da parte 2, aquela figura de água, de repente soltou uma enxurrada de água em volta de Xiaxi. Ele imediatamente sentiu náuseas. É só 3 vezes o normal, tenho que aguentar. O sistema, por sua vez, ainda provocava. O lago da condensação imortal do templo Kang Ming. Sugiro que o anfitrião se banhe bastante lá. Aquela piscina pertence a Yan Yue, e aí quando chegar a hora, vai dar nos nervos por meio-dia. Continuem, ele pediu. Lian Hua estendeu a mão. Parte 2, Lotus de veste leve. O boneco de água transformou-se novamente. Flores caem e circundam, leve sem sombra, a neve retorna com o vento, espreitando um afeto oculto. Ele ergueu a mão e Xietão lançou ataques poderosos. Os joelhos de Xiaxi imediatamente bateram no chão. Ele já estava de joelhos. Isto é 6 vezes mais forte? O rosto de Xiaxi estava de pura agonia. Os 2 bonecos de água da parte 1 e da parte 2 estavam exercendo pressão contínua sobre Xiaxi. Lian Hua ameaçou. Se parar agora, ainda pode se retirar intacto. Se continuar, em menos de 10 segundos, seu corpo vai explodir e você vai morrer. Desista. Só então Xiaxi resolveu usar seu trunfo, ativando a arte divina do Mar do Norte. Ao redor dele, uma aura dourada começou a aparecer gradualmente. Seu corpo inteiro parecia mudar de pressão espiritual, extremamente deslumbrante, tão poderosa que conseguiu repelir a pressão espiritual dos 2 bonecos de água. O quê? Lian Hua não podia acreditar no que via. Xiaxi disse com dificuldade. Esta parte eu também resisti. Com base nos desafios das 2 partes anteriores, o momento em que a pressão espiritual aumenta drasticamente afeta o corpo humano. Basicamente, é impossível aguentar 2 minutos. O 3º estágio é uma pressão espiritual 12 vezes maior. Se eu não usasse a arte divina do Mar do Norte, eu com certeza seria esmagado num piscar de olhos. Mas a arte divina do Mar do Norte já foi ativada uma vez. Se eu estender o tempo antes da parte 3,
Posso passar tranquilamente. Usar esse método na parte 4, o perigo realmente não é grande. Lian Hua sorriu maliciosamente. O discípulo do Quatro Imortais realmente tem alguma habilidade. Em seu íntimo, ela se perguntou: este garoto não é normal. Ele acabou de absorver a energia espiritual da barreira de água, não foi? Xiaxi lançou um desafio. Pelo contrário, eu subestimei o Palácio Asura. Não esperava que a parte 2 já fosse tão assustadora. Eu realmente senti um pouco de medo. Mas eu possuo o corpo sagrado Qian Kun, e já conhecia bem os métodos de uso da arte divina do Mar do Norte.